E agora, gostaria de chamar a palestrante da noite de hoje, Dona Maria, por favor. Alô? Tudo bem? Boa noite a todos. E como sempre eu digo, é de coração para corações que aqui estou, para poder transmitir a mensagem de hoje a vocês. O tema que eu escolhi é renovação. Estamos começando um ano novo. E ano novo, tudo é novo. Quando, no final do ano, um pouco antes, a gente se prepara para, fisicamente, aqui na Terra, arrumarmos toda a nossa casa. Nós gostamos de trocar nossos móveis, nossos eletros. Nós gostamos de arrumar toda a casa, porque de repente vai chegar visita. E nós gostamos de arrumar tudo para quem chega. Nós arrumamos a nossa casa, às vezes gastamos o que não podemos para arrumar a casa para aqueles que vão chegar. Mas nós nos esqueçamos de que nós devemos arrumar sim a nossa casa, mas não só para aquelas pessoas que vão chegar, não só para aquelas pessoas que a gente vai receber, mas para nós mesmos. Ter uma casa arrumada, bonita, gostosa, para dar-nos conforto, para nos sentirmos felizes em estar na nossa residência, para nos sentirmos bem, a nós e aqueles que convivem conosco. Isto é muito bom. É muito gratificante para nós podermos fazer isso. Mas nós não podemos nos esquecer de arrumarmos a nossa casa mental. Nós precisamos lembrar que tudo o que nós arrumamos aqui na Terra, aqui no plano material, é tudo passageiro. E tudo o que é matéria vai ficar aqui. Apenas vamos levar conosco tudo aquilo que nós fizermos de bem, tudo aquilo que nós vamos angariando para o nosso espírito, para nós levarmos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas não deixa de ser errado nós queremos arrumar as coisas aqui. Porque enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra, nós temos que ter, sim, o nosso conforto para nós, para os nossos familiares. Mas, se nós pensarmos muito bem, às vezes nós temos tudo arrumadinho, tudo arrumado, podemos ter uma alimentação boa, sadia, estamos com saúde. Mas e aqueles nossos irmãos que nada têm? Aqueles nossos irmãos que estão doentes em leitos de hospital, às vezes no estado final, e às vezes não querendo morrer, amando a vida, querendo ficar.
nós nos esquecemos às vezes de fazer uma visita àqueles irmãos que estão ali angustiados por aquele sofrimento, por aquela situação, querendo ver um amigo, querendo ver uma pessoa, às vezes nenhum familiar vem, assim como também os velhinhos que estão nos asilos, que às vezes os filhos, os parentes deixam eles lá e nunca mais aparecem para vê-los. Gente, ano novo, vida nova. Vamos pensar de forma diferente. Vamos procurar agir de forma diferente. Porque ainda o egoísmo toma conta de nós e nós lembramos só de nós, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. E nos esquecemos de que somos a humanidade toda, somos todos irmãos perante Deus. Deus, o nosso Criador, Pai amoroso, justo e bom. Ele se alegra quando nós fazemos uma ação boa. Ele se alegra quando nós fazemos alegrar outros corações. Amigos espíritas, amigos que estão aqui para ver, entender a mensagem, nós estamos todos no mesmo barco, todos caminhando para o mesmo fim, que é a evolução espiritual de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, neste planeta de expiações e provas, cada um de nós temos uma missão a cumprir. E às vezes, nós trocamos o caminho, esquecemos daquilo que viemos aqui fazer e enveredamos por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Às vezes o egoísmo toma conta dos nossos corações, não deixando com que a piedade se chegue a nós, para darmos apoio àqueles que mais precisam. E às vezes a gente pode pensar, mas eu estou sozinho, eu não posso, eu não consigo. Não estamos sozinhos. Nós sabemos que estamos rodeados de espíritos amigos nossos, que nos ajudam, que nos intuem, que estão sempre ao nosso lado, nos dando pensamentos para o bem. Mas às vezes a gente não responde a esses pensamentos, achando que é coisa da nossa cabeça, e a gente pensa assim, agora eu não posso ir até aquela casa visitar aquele amigo que está doente. Eu quero ver a novela das 7, das 8, das 6, das 9, das 10. Então a gente se esborracha no sofá e fica ali, assistindo televisão, em vez também de pegar um livro, ler uma mensagem espírita, ou que não seja espírita, mas um livro bom. E assim nós vamos passando a nossa vida. Enquanto a gente está aqui caminhando pelos caminhos terrenos, sabemos sim que temos pedras, temos espinhos,
E é importante a gente procurar não se revoltar contra isso. São coisas da caminhada. Nós precisamos, às vezes, tirar as pedras do caminho, assim como os espinhos. Mas quando as pedras são muito grandes e muito pesadas, que a gente não consegue tirar do caminho, então vamos procurar contorná-los, dar a volta, vamos caminhar um pouquinho mais, mas vai fazer bem, ao invés de nos revoltarmos por não sabermos sair daquele caminho errado. Amigos queridos desta casa espírita, vocês sabem que o Espiritismo tem uma missão. A missão da nossa doutrina é consolar. E a missão dos adeptos da doutrina é fazer o mesmo. Ajudarmos uns aos outros. E às vezes o egoísmo é mais forte e a gente se esquece dos outros. E a gente quer só pra gente. Sempre só pra gente. Como eu estava falando no início, a gente quer ter a nossa moradia, a nossa casa bem arrumada, com todo o conforto. Quando chega o frio, nós queremos os cobertores, os edredons, que agora é assim, tudo fofinho, tudo aconchegante. Mas tem aqueles que não têm nenhum trapo para se cobrir. E a gente se esquece de procurar essas criaturas que não conseguem ainda ter o que é preciso. Falando nos nossos amigos espirituais, a gente sabe que eles estão sempre presentes, sempre nos orientando e nos ajudando, através de intuições, inspirações, dentro da nossa caminhada terrena, dentro do nosso trabalho material. Eles estão sempre nos intuindo, sempre nos ajudando. Eu vou contar uma historinha, é uma coisa real, é verdadeira, que se passou com uma amiga minha, que ela não é espírita. E de vez em quando a gente se encontra, que não é sempre, é raramente, a gente conversa e ela fala assim para mim: você é espírita, né, Maria? E eu dou risada e respondo para ela: você sabe que sim. E ela falou assim: mas eu vou te contar uma coisa. Eu não sou espírita. Eu gosto do espiritismo, mas não sou espírita. Aí eu brinco com ela e eu falo: você não é porque não quer. Vai lá na casa. Vamos frequentar a nossa casa espírita. São 3 aqui na Barra. Tem em Garaçu, tem em Mineiros, né? Se não quer ir em uma, vai na outra. Aí ela procura sempre sorrir, não se ofende não. E ela me contou uma historinha que aconteceu com ela. Porque quando a gente dorme, nós sabemos que o corpo que precisa descansar não é o espírito. O espírito se desliga parcialmente do corpo e vai em busca das pessoas que gosta, vai em busca de aprendizado, vai em busca de orientação e vai em busca daquilo que ele gosta. Assim acontece com todos nós, embora nós às vezes não nos lembramos. Às vezes sim e às vezes não. E essa amiga então me contou um sonho que ela teve que se passou com ela. Ela disse que ela sonhou que, bem, eu disse para ela, não foi sonho, foi real.
Ela disse que ela se encontrava num lugar diferente, num lugar muito bonito, e entrou numa casa, e nessa casa ela viu uma mesa toda arrumada para um jantar. Muito bem preparada, com flores e com tudo aquilo que a gente gosta de comer aqui, né? Com vários pratos diferentes um do outro. Ela entrou e começou a prestar atenção nas pessoas que estavam em volta da mesa. E ela foi olhando um por um e reconhecendo cada um deles nos seus parentes já desencarnados. Avó, avô, mãe, pai, tia, tios, primos que já se foram, todos em volta da mesa se preparando para o alimento. Ela então chegou perto de uma tia que ela tinha mais afinidade e falou: tia, o que é isso? E a tia, muito bondosa, respondeu: é um banquete espiritual. Estamos aqui e esperávamos você chegar para comemorarmos juntos. Puxou uma cadeira e pediu que ela se sentasse. Ela se sentou ao lado da tia. Só que ela não via ninguém comendo nada. Aí ela se levantou, foi até a janela, olhou para fora, enquanto aguardavam alguma coisa que iria acontecer, e ela foi até a janela olhando o quintal. E tinha uma casa em construção. Sabe quando uma casa começa a ser construída assim, que ainda não está pronta, mas está quase terminando, mas que não está pronta? Ela voltou ao lado da tia e falou: tia, o que é essa casa que nós estamos? E a tia respondeu: é a nossa residência. Nós moramos aqui. E aí ela perguntou novamente: e aquela casa que está sendo construída? Aquela casa é sua. Está esperando você. Vai ser terminada, mas ainda não está pronta. Está faltando material. Deu para entender, gente? Está faltando material. Na espiritualidade, uma casa sendo construída para essa nossa irmã, essa minha amiga, mas que ainda não estava pronta porque faltava material e que ainda ia demorar um certo tempo. Então, a gente sabe daquela historinha também que cada boa ação que a gente faz, cada atitude para o bem que nós temos, a gente manda um tijolinho lá para cima, para ser construída a nossa casa na espiritualidade. Porque todos nós que somos espíritas e que estudamos a doutrina espírita e que estamos sempre em contato com os livros que nos mostram, os livros nos mostram que a espiritualidade, quando nós desencarnarmos, a gente não vai ficar lá sentadinho numa nuvem. Lá existem casas, existem escolas, existem praças, jardins. Tudo o que tem aqui, tem lá em proporção mais sutil, em proporção mais elevada. Porque no filme Nosso Lar, não sei quem já assistiu aqui, acho que quase todo mundo, que foi escrito lá em 1950, não sei o que, uma coisa assim, eu não lembro bem a data. Vocês viram que quando André Luiz
para a classe, para estudar na escola, na espiritualidade, já existia computadores, coisa que nós nem sonhávamos ainda com isso. E na espiritualidade, na sala de aula, já existia computadores para todos os alunos que ali estavam. E agora que os computadores estão tomando conta de nós. Então, tudo o que tem aqui é criado, é feito primeiro na espiritualidade para depois virem para nós. Tudo que nós temos. A gente nota, a gente vê agora, no atual momento, as construções, as casas que são levantadas, que são feitas agora ou então reformadas, são muito mais bonitas do que aquelas de antigamente. A gente fala, nossa, que construção maravilhosa. E tudo é primeiro plasmado, criado na espiritualidade, para depois trazer para cá, para nós. E vamos tirar da nossa ideia que tudo é nosso. O meu carro, a minha casa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, meu companheiro, meu namorado. Nada é nosso. Tudo o que temos, que nós usufruímos aqui na terra, é tudo emprestado. Deus nos empresta tudo. Coisas boas, e para aqueles que têm a ideia pro lado do mal, tem também as coisas ruins. E cada um procura o seu caminho segundo a evolução de cada ser. Cada um procura aquilo que gosta, que quer. Eu, por exemplo, se eu desencarnar amanhã, brincando, né? Ainda tenho muito aqui. Mas o que eu vou procurar na espiritualidade a hora que eu acordar? Vou procurar casas espíritas, vou procurar livros espíritas que eu gosto, vou me dedicar ao estudo para aprender ainda mais, porque na espiritualidade a gente continua aprendendo muito mais do que aqui e com muita mais facilidade. Porque enquanto estamos aqui encarnados, nós temos que carregar esse nosso instrumento, esse nosso corpo. Na espiritualidade, estamos livres do corpo material. Então é muito mais fácil o entendimento e o aprendizado, desde que nós queremos. Então nós precisamos querer. Assim como aqui, quando a gente tem um objetivo, eu quero tal coisa. Eu quero um carro novo. Ou eu quero reformar minha casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então a gente se empenha naquilo, faz economia, passa apertado, passa dificuldades, mas chega uma hora que a gente consegue. Porque a gente quer aquilo. Aí a gente consegue. E Deus permite. E na espiritualidade é a mesma coisa. Então nós precisamos querer. A força de vontade em tudo por tudo. E agora? Renovação foi o tema que eu disse. Não está na hora de nós, como eu disse no início, arrumar a nossa casa? E a nossa casa mental? A nossa mente. Então está na hora de nós procurarmos, tirarmos tudo aquilo que não presta da nossa cabeça, do nosso pensamento. Está na hora de pensarmos positivo, pensarmos no bem, pensarmos naquilo que a gente vem à casa espírita buscar, mas pôr em prática.
Está na hora de nós pararmos de só assistir palestras e tomar passe. É ruim? Não. É bom? Fortifica. Eu falo que quando a gente vem assistir uma palestra, é como dar o alimento, nós damos o alimento para o corpo. As palestras é o alimento para a alma, para o espírito. Mas a gente tem que procurar também trabalhar, ajudar na casa espírita, ajudar irmãos nossos que ainda não entendem o que é o espiritismo, ou o que é o cristianismo, que não importa o nome da religião que a gente tenha. O que importa é seguir os passos de Jesus. Quando ele disse, há tanto tempo atrás, vós sois luzes. Só que essa luz está apagada, está coberta, está cheia de poeira. Está na hora da gente pegar um paninho e limpar essa luz, para que ela possa clarear os nossos caminhos e os caminhos daqueles que convivem conosco. Vamos limpar a nossa mente. Vamos tirar dela a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo aquilo que é em excesso. Vamos jogar fora. À medida que nós jogamos fora as coisas que não é bem para a gente, que não é bom, a mágoa, a revolta, o ódio, a inveja, vamos tirar tudo isso de nossa mente e vamos jogar fora. À medida que a gente joga fora cada uma dessas coisinhas que não serve, que não presta para a gente vai colocando coisas boas. Só pelo motivo de você pensar assim, agora eu não vou mais me revoltar. Só por hoje, eu não vou mais me revoltar. E procurar dentro daquele dia não se revoltar com nada, já é um passinho à frente. No outro dia, você fala assim, eu não vou mais guardar mágoa de ninguém. Vou perdoar aquele que me ofendeu. Ele é meu irmão perante Deus. E o Pai do céu não quer que os irmãos fiquem com raiva um do outro. Vou perdoar, vou querer bem. E assim por diante, cada uma dos nossos males, daquilo que nos perturba, que nos adoece a alma, nós vamos tirando do nosso caminho. E assim nós vamos colocando coisas boas no lugar. Vocês lembram no ano passado, quando eu falava das maletinhas? Não sei se tem alguém aqui. Ninguém lembra das maletinhas? No ano passado eu falava sobre as maletinhas. Que quando a gente vem para o reencarne, a gente vem com 2 maletinhas, uma em cada mão. Uma maletinha na mão esquerda e uma maletinha na mão direita. A maletinha da mão esquerda, ela vem cheinha das bagagens de outras existências. E a maletinha da mão direita vem vazia. Para a gente colocar na maletinha da mão direita todas as coisas boas que a gente vai realizando. À medida que a gente vai colocando na maletinha da mão direita as coisas boas, as coisas ruins da maletinha da mão esquerda vão se dispersando. E aí a gente vai só acumulando bens espirituais, não bens materiais. Os bens materiais a gente deve ter o necessário só para viver, mas sem amontoar bens materiais. Não temos necessidade de ficar guardando dinheiro. Vou guardar dinheiro porque se eu ficar doente. Pensa ao contrário, eu não vou ficar doente, não vou precisar de dinheiro para ficar doente. Eu não vou precisar de dinheiro para comprar roupas novas. Eu não vou precisar de dinheiro para encher a sapateira de sapato novo. Não tenho um monte de pé, tenho só 2.
Vamos fazer assim, a gente precisa de um chinelinho de dedo para ficar em casa. A gente precisa de um sapatinho fechado para quando faz frio. A gente precisa de um sapatinho socialzinho para quando a gente vai nas festas. Mas não precisa daquele monte. Né? Nós mulheres, né? Agora, e os homens também são vaidosos? Às vezes são, às vezes não. Então, vamos procurar ano novo, vida nova. Vamos começar o ano, um ano bom, de forma diferente daquele que nós já foi. O ano passado é passado. Vamos tirar do ano que passou só aquilo que nos serviu de aprendizado. Aquilo sim, serviu de aprendizado. Aprendemos com aquilo, então aquilo a gente guarda. Vamos colocar na maletinha. Mas aquilo que não nos serviu, que nos aborreceu, que nos judiou, que nos magoou, que nos atrapalhou a nossa caminhada, esqueçamos. Não precisa pensar mais naquilo, passou. Erramos em certas coisas. Erramos. Não somos perfeitos. Quem não erra? Todos nós erramos. Errar é humano. Agora, persistir no erro já é, como é que diz o ditado? É burrice, né? Então nós não somos burros. Nós não vamos persistir no erro. Nós vamos procurar não errar mais. Vocês já pensaram nos bebezinhos? Os bebezinhos quando começam a andar? Que eles começam a se levantar, pôr as mãozinhas assim, nas beiradas das cadeiras, nas beiradas das camas, nas beiradas dos móveis, e se levanta em pezinho, fica em pezinho. E eles sorriem, eles ficam contentes, porque conseguiu se levantar. Só que eles se levantam e depois eles caem. Agora tem bebê que é revoltado. Ele cai e ele chora, abre um berreiro. A mãe corre a acudir. E tem bebê que cai e dá risada, ele não chora. Vocês já observaram isso? Tem bebê que não chora quando cai. Acaba até rindo e levanta e dá outro passinho. Assim somos nós somos crianças espiritualmente. Então, se nós erramos, erramos. Estamos aqui para evoluirmos, para aprendermos. Mas vamos procurar acertar, afirmar o nosso passo, levantar, ficar em pé e seguir à frente. O relógio está me convidando para mim parar. É uma pena, né? A gente gosta, eu gosto de falar, né? Ainda mais quando a gente fala da doutrina, né? Bom, a doutrina espírita, todos nós sabemos, é o Consolador prometido por Jesus. Jesus prometeu que ele ia ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, e que mandaria o Consolador prometido. E o Consolador veio. E todo mundo sabe que o Consolador é a nossa doutrina espírita, que Kardec codificou e nos deu de presente. O manual. Eu falo que os livros espíritas, os livros básicos da doutrina, é o manual que nós temos para vivermos aqui na Terra. Vamos fazer aqueles 15 minutos de leitura. A gente não fica, às vezes, 2 horas na televisão. Fica, até mais. Assiste filme, às vezes, de longa metragem. Fica ali. Não quer perder nem um pedacinho. Vamos tirar 15 minutos do nosso dia para ler uma mensagem espírita, para ler um capítulo de um romance. Os romances são tão lindos. Mas vamos balancear romances com os livros básicos. Um dia você lê um trechinho de um livro básico da doutrina, outro dia você lê um capítulo de um romance. Bom, não é? Mas vamos estudando a doutrina.
Não vamos deixar o tempo passar, não está correndo tão rápido. Depois a gente chega no finalzinho da existência e fala, puxa vida, quanto tempo eu perdi. Ai, não consegui ler todos os livros básicos da doutrina. Que pena. Mas não vamos ficar tristes, não? Que quando nós desencarnarmos, lá tem inúmeras bibliotecas espíritas. Mas vamos procurar fazer aqui, agora. Para que esperar para depois? Então vamos continuando, amigos, estudando a doutrina, procurar fazer o bem, sempre que pudermos. Seja para aqueles que estão para fora da nossa casa, seja para aqueles que estão dentro da nossa casa, amando e perdoando sempre, procurando compreender as diferenças do outro, procurando entender que nós estamos juntos caminhando, como eu disse, no mesmo barco, mas que cada um está num nível evolutivo. Aquele que sabe mais ajuda aquele que sabe menos. E assim nós vamos caminhando, galgando mais um degrau da escala evolutiva. Eu vou parar, senão aqueles meninos lá me cortam o som aqui. Então vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos serenando os nossos corações. Agora vamos pensar somente em Jesus. Vamos imaginar Jesus com os braços abertos, estendendo as mãos em nossa cabeça, para que possamos levar para nossas casas aquilo que aqui viemos buscar e repartir com aqueles que estão lá em casa nos esperando, levando todas as bênçãos, todas as energias desta casa de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, uma boa noite a todos. Que todos vão em paz para os seus lares. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Fiquem todos em paz.